Muito bem. Então, a gente está começando a segunda aula aqui do movimento de autoterapia sistêmica. Muitos que estão aqui vieram da comunidade, da Academia da Emoção, estão aqui seguindo nesse projeto, nesse programa. E hoje a gente vai falar sobre controle da ansiedade, que é assim, eu falo que acho que desde que eu estava na barriga da minha mãe já tinha tal da ansiedade. Eu estava lá com ansiedade para nascer. Tipo, isso é tão sério que meu filho nasceu de 37 semanas por ansiedade. Não conseguia mais esperar. Um menino, bom nascer. Eu comecei a ter contração, é claro, foi biológico o processo, mas eu sei que teve um fator emocional. Eu conseguiria segurar ali mais 1, 2 dias, sei lá, alguma coisa assim, sei lá. Enfim, ele escolheu nascer, ele veio, mas eu estava muito ansiosa. Tipo, deixa que eu faça a cirurgia, doutora. Basicamente isso. Né? E aí, eu trouxe isso para... Eu falo isso conscientemente para as mães. A Aline teve filha recentemente, né? Você também tem, né, Vivian? 2, né? 2, exatamente. Ter parto normal hoje exige muito equilíbrio emocional. Você tem que estar com uma estrutura. E assim, não é só equilíbrio, né? Você tem que ter uma estrutura por trás. Você teve, Vivian, foi normal ou cesárea? Eu tive as 2 cesáreas. Eu queria normal, mas o primeiro já não deu certo para ser, e daí a segunda deu. Daí também ela já estava com a placenta prévia, daí não ia ser mesmo, mas daí eu já nem queria mais normal. Que é normal, eu acho. O normal que é normal, né? Para mim foi super tranquilo uma cesárea, mesmo não querendo. Exato, bem. Não sei, a Aline, depois se quiser escrever, falar pra gente como que foi o teu da Gigi. Aí, ó. O meu foi cesárea e, obviamente, tudo a ver com ansiedade. Eu queria ter tido, assim, normal, eu sempre acreditei que eu não conseguiria, mas eu queria, pelo menos, entrar no trabalho de parto. E aí, na época, o meu marido estava viajando muito, muito mesmo, de ficar tipo, 1 semana, 10 dias fora. E quando eu completei 38 semanas, é, eu falei assim, que dia que eu tenho certeza absoluta que você está aqui? Aí ele falou dia 2 de fevereiro. Eu falei, pois é esse dia que eu vou marcar. Eu fui, marquei lá. 2 de fevereiro? 2 de fevereiro. Paulo nasceu no dia 3. Ai, que legal! Ela nasceu dia 2, que daí eu perguntei pro obstetra, posso marcar pro dia 2? Ele falou assim, é o dia que vai completar 39 semanas. Eu falei, daí dá, então tá marcado. E pronto. Uma Era o único irresponsável. jeito de eu ter certeza que o pai ia estar presente. Controlou até de que nascer. Acho que é ansiedade? Não tem. Não tem. Nem um pouco. E é isso, a gente tem uma... E aí existia um aspecto, como a Aline trouxe, no meu caso também tinha um aspecto de insegurança, porque eu quero que o pai esteja junto, eu não controlo a data que ele vai estar, eu estava insegura por 59 mil fatores da minha vida, nem casada eu estava na época, né, eu tinha me separado, então aí como que vai ser, quer controlar. Então, hoje a gente vai falar sobre aspectos que envolvem a ansiedade, que tem a ver com segurança, medo, necessidade de controle. Porque se eu falo de medo, eu estou falando de insegurança, vulnerabilidade. Se eu estou falando de insegurança, eu também estou falando de que eu quero controlar. É como uma balança. É natural, é como um instinto. Se eu sinto medo de alguma coisa, o que eu busco? A segurança para eu controlar esse medo. É a tal da homeostase da vida, né? Tudo busca um equilíbrio. Então, se tem um invasor, um vírus, uma bactéria, um resfriado, vem a homeostase da vida com anticorpos, a gente tem a febre, o negócio restabelece. É o exemplo. Então, se a gente fica feliz demais, logo vem a queda, e aí vem o processo de eu quero ficar mais e mais feliz, eu tenho que compensar, que é o vício da emoção. Na aula anterior, eu falei um pouco, na quarta-feira. Se quiser, eu te envio, Vivian, se você não recebeu, eu te envio. Que eu falei do vício do corpo. Deixa eu colocar aqui o silencioso só para...
o vício que o corpo tem na emoção, né? Eu falei do mecanismo. A gente falou, só para relembrar aqui um pouquinho, sempre vou trazer um pouquinho da lembrança, do sistema de entrada, meio e saída. Então, a entrada é tudo que vem. Então, eu, por exemplo, vou dar um exemplo, um pouquinho antes da gente começar, a Aline estava fazendo, ela é advogada, e ela mostrou que está trabalhando ali em uma peça jurídica, de repente ela está ansiosa, porque tem que apresentar a peça, a defesa do cliente dela em 2, 3 dias, tem que fazer ali dentro do prazo. Isso é um fator externo que gera uma pressão. Então, como eu vou reagir a essa pressão? E aí eu tenho que ir para casa, eu tenho filho, eu tenho marido, e eu tenho outro cliente para atender amanhã, que eu tenho que preparar o material, e tenho que comer, e estou passando mal, sei lá o quê. Então, você imagina o tanto de coisa que entra na sequência do nosso sistema operacional. Então, o que entra, que vem da entrada, é tudo isso, né? Então, são os fatores ambientais, as responsabilidades que a gente tem, obrigações, compromissos, entram na linha de produção. O meio é a nossa capacidade de orquestrar tudo isso, de gerenciar tudo isso, a maneira que a gente tem as ferramentas, as competências internas para conseguir, eu tenho uma peça para entregar amanhã, eu tenho uma defesa, mas eu vou conseguir, está sob controle. Ok, qual que é a prioridade agora? Cuidar da minha filha, ou que está com a minha mãe muito bem cuidada, ou fazer essa peça, que se eu não entregar até amanhã, se eu não protocolar até amanhã, eu vou ter prejuízo, meu cliente, vou perder. Eu preciso ser responsável. Mãe, você pode ficar um pouco mais com a minha filha? Peguei você para Cristo, amiga, Aline. Tá tudo bem. E aí, a gente tem um meio, é a nossa capacidade de conseguir segurar a onda, de se regular, de olhar para todas as demandas e administrar, e muitas vezes relativizar, porque a gente coloca muito peso e pressão sobre as coisas, é tudo ou nada, a intensidade que nós temos do ser que somos, né? Seja neuroatípicos, seja quem nasce desde criança tem um transtorno de ansiedade, viveu com uma mãe narcisista, ou uma relação tóxica, a gente produz tudo isso, seja porque somos seres altamente sensíveis, como índigos, por exemplo, né? Então, a gente tem uma intensidade muito grande. Então, a gente precisa desse comando interno para que o externo, que é a saída, a maneira que a gente externaliza, não seja tomada de decisões que vai trazer prejuízo. Quer saber? Eu vou falar para o cliente que eu desisto, que se dane, eu não vou entregar nada, eu vou parar de advogar mesmo, aí esquece, eu cansei. Né? Vou pedir demissão, eu vou vender brinco na praia, sei lá. A gente toma decisões por pulsão, pela emoção, por desespero, muitas vezes. E a ansiedade permeia tudo isso. O que acontece? Quando eu tinha... Vou ter que ligar o ar, só um minutinho aqui, peraí. Quando eu comecei lá atrás, procurar ajuda medicamentosa, eu tomava sertralina na época. E aí eu estava muito anestesiada. O doutor me perguntou, não, mas e a ansiedade? Não, ansiedade não é um problema para mim. Hoje eu lembro disso, dou risada, né, inocente. Porque, na verdade, eu não tinha sequer a capacidade de perceber. A verdade é essa, eu não conseguia me perceber, eu não percebia a ansiedade na minha vida. Mas ela estava lá. Então, muitas pessoas possuem ansiedade. Esses dias, eu me peguei tomando Vonal. Quem é que sabe o que é Vonal? É uma versão melhorada do Dramin. Dramin dá sono, Vonal não dá. É uma evolução. É um remédio sublingual que a gente toma para não ficar enjoado. Então, quem tem dengue, mulher grávida, né, fica enjoada, toma o Vonal para não passar mal. E eu me peguei enjoada. Meu Vonal, deve ter alguma coisa que eu comi aqui. Zonza. Aí eu fui observar a minha respiração. Aquela respiração curtinha.
E acelerada, vamos, tem que fazer. E o pensamento, aquela coisa. Enjoada. Coisa que eu comi estragada. Eu tô ansiosa. E aí eu fui para, gente, que coisa. Eu tô tão ansiosa que eu tô enjoada. Enjoada que chegar a ponto de pensar que era labirintite. Percepção de si mesmo. A gente pode continuar no automático, tomando remédio para labirintite, tomando Vonal e se medicando. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu preciso olhar para dentro, porque eu estou no meu automático. A ansiedade, ela é, na verdade, um alerta para a gente. Só que se a gente não tiver a capacidade de perceber que ela está ali, a gente atropela ela e vira o quê? Uma crise de pânico. Lá na frente. Aí você colapsa, foi um burnout, vai só somatizando. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, de parte do conteúdo que eu preparei. Alguém aqui que está no grupo chegou a ver, a conseguir assistir aquele vídeo de 4 minutinhos sobre o que é ansiedade, como a gente sente lá no corpo? Alguém conseguiu ver? Coloquei em cima da hora, tá? Sacanagem. A Marisa conseguiu já. Lunizento, garota. O Gui também conseguiu. Muito bem. Esse vídeo eu vou disponibilizar junto com o material de maneira complementar para vocês repensarem. Pode falar, Sônia. Você conseguiu assistir também? Sim, consegui. E como foi para você? Bem interessante. Cheguei bem. Vai estar na aula disponível, né? Achei bem. Vai aprofundar, né? Essa ansiedade, assim. Achei bom. A gente tomar conhecimento, né? Perfeito. Ela no momento eu estou sentindo, mas já senti e a gente pode voltar a sentir de novo, né? Então é bom. Tá, hoje eu vou ficar com o meu vídeo fechado, tá? Porque eu tô meio despreparada. Tá? Tá Sim, senhora. Para reunião. Sim, senhora. Tá tudo bem. Muito obrigada. De nada. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Compartilhar a tela com você. Prontinho. Desse vídeo aqui, tá? É um vídeo de 4 minutos. Como é a ansiedade no corpo? Eu começo esse vídeo falando que você percebe a ansiedade, se você parar para pensar, parece que tem um King Kong no seu peito. Pressão, assim, chega a doer. Por isso que um dos pontos de Doing, que está em uma das aulas da academia, é a liberação daqui, ó. A gente coloca o dedo, eu vou ensinar vocês hoje esse ponto. Para quem não sabe, não assistiu, a gente vai trabalhar o ponto de ansiedade hoje. Então, peraí. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Então, a gente liga a ansiedade ao medo. Aqui, ó, costumo falar que eu tenho uma pomba no peito. E uma dos sintomas da ansiedade parece até arritmia cardíaca. O coração tem que investigar, pode de fato ser uma arritmia cardíaca, pode até ser, né? E aí você vai descobrir, mas na maioria dos casos não é. Eu já cheguei a pensar, nossa, eu tenho um problema no coração. Não tem, já fiz exame, investiguei, não tem nada ali de anormal, a não ser os anos, né, de desgaste da máquina, mas... Então, o que a gente tem? O gatilho, medo, insegurança. Como que funciona o mecanismo? Então, eu tenho uma percepção de ameaça. A amígdala detecta uma possível ameaça real ou imaginária. Para nossa mente, não faz diferença. E ela aciona o alerta emocional. Então, vem a resposta ao estresse. O hipotálamo ativa o eixo HPA e as glândulas adrenais liberam cortisol e adrenalina.
Então, ele vai falar diretamente com o sistema límbico agora, e o sistema límbico fala com as nossas adrenais. A principal delas, que libera a adrenalina aqui, e cortisol, é a suprarrenal, que fica em cima do rim. Acho que muitos já ouviram falar, eu já falei aqui. Deixa eu dar acesso, um minuto. Pronto. Eu já falei aqui da adrenal algumas vezes. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Acho que agora ficou melhor, né? Pegou. E essa glândula que fica logo acima do nosso rim, ela faz parte do nosso sistema endócrino, inclusive, e fala diretamente com o sistema límbico. Então, essa reação ali que acontece automaticamente passa pelo outro cenário, que é a avaliação racional. O córtex pré-frontal analisa a situação e, se fortalecido, controla a resposta da amígdala. Porém, a gente está falando da maioria de vocês que estão aqui, que possuem TDAH. TDAH, ele possui conhecidamente um transtorno ligado ao pré-frontal, que são o índice da dopamina, então não funciona tão bem assim. O que significa que... Peraí, deixa eu dar acesso. Deixa eu configurar aqui para deixar liberado, para o pessoal entrar. Prontinho. Agora eu consigo. Da sequência. Então, o nosso pré-frontal, ele não filtra tão bem assim, nosso centro de decisão. Quando eu falo, o córtex pré-frontal analisa a situação e, se fortalecido, controla a resposta da amígdala. O que é fortalecido? Se ele tem a capacidade de se autorregular, se ele consegue falar, opa, isso não é real. Não viaja na maionese, minha filha. Tá louca? Isso aí é só um gatinho, não é um ladrão. O coração. Então, ele filtra a realidade, o que é a criação da nossa mente. O hipocampo lembra experiências semelhantes passadas, reforçando, reduzindo as respostas de ansiedade. Tudo está conectado nessa engrenagem aqui do medo e da ansiedade. Resolução ou ciclo crônico. Se a ameaça é resolvida, o corpo retorna ao equilíbrio. Se a interpretação da ameaça persiste, a ansiedade se torna crônica. Então, o que alimenta isso, gente? Corpo, mente, corpo, combustível. O que é o combustível? Pensamento. Se o pensamento fala, não, eu não posso errar de novo, se eu errar de novo, meu chefe vai me demitir. Não, eu não posso fazer isso de novo. Aí resgata todos os tombos que levou na vida até aqui, às vezes que cometeu um erro, que falou que não devia, e vai piorando aquele cenário, que foi um susto, foi só um gatilho, e essa ansiedade vai criando um problema terrível, um monstro. É a barata que vai vir engolir tua cabeça, né? Para quem tem fobia de barata, é só uma barata. Não, ela tá olhando para mim, ela vai comer minha cabeça? Tipo, a barata não vai comer sua cabeça. Ela é menor do que você. Mas o poder que a gente dá para a barata faz com que ela se torne muito grande. É a mesma coisa da ansiedade. O poder que a gente dá para os medos, inseguranças, as questões que a gente não quer aceitar, o que a gente está negando, as questões que não estão bem resolvidas, o peso e a força que a gente dá são para os pensamentos que estão ali, faz com que essa ansiedade se torne gigantesca. Então, para quebrar esse ciclo de ansiedade, precisamos dominar as duas dimensões, mente e corpo. Lembra que eu falei um pouquinho antes sobre, se eu não percebo que o que eu estou tendo é uma ansiedade, eu não entendo que isso está fora da casinha. Porque, como eu disse, a ansiedade, ela é um termômetro que indica, é um alerta que indica que tem algo errado.
Alguma coisa na tua vida, um processamento dessas informações que estão chegando até você e que, ao invés do seu meio estar equilibrando, estar reorganizando, estar relativizando ou reavaliando, o meio está agindo como um combustível, potencializando aquilo que entra e potencializando a destruição externa, o que sai. Então, o comportamento da pessoa, ela vai cometer mais erros, ela vai estar mais distraída, ela vai se comunicar de maneira mais grosseira ou mais áspera, ela vai atropelar as coisas, ela não vai ver os detalhes, porque o sistema SAR, ou que alguns chamam de SARA, Sistema de Ativação Reticular, comandado pelo meio pré-frontal, está mandando o quê? Presta atenção no perigo. Você não vai ter dinheiro para pagar as contas. Você tem que descobrir o câncer que você tem. Você, tá vendo? Teu marido está te traindo. Ele vai largar de você. Você é insuportável. O teu filho não te ama. Você não serve nem para ser mãe. São pensamentos aleatórios que vêm. E você não vai passar de ano. Não vai dar tempo de entregar a peça. Você quer enganar quem? Você não é uma boa profissional. Esses pensamentos internos, que são combustível, vão alimentar cada vez mais a percepção da realidade, que é só negativa, nada bom chega aí. Então, você vai se expressar como? Se o que eu estou nutrindo, se eu planto algo e nutro com coisa ruim, vai nascer coisa boa? Não vai. Não vai nem nascer, muitas vezes. Não vai dar nem fruto. O resultado é consequência do que a gente cultiva no meio. Entenderam? Então, perceber. Muitas vezes a gente não percebe o que a gente está pensando. Então, observar e sentir o próprio corpo é fundamental para a gente conseguir interromper esse ciclo. Primeiro tem algo errado. Vocês estão me ouvindo, né? Tudo certo, né? Estão me ouvindo. Por isso que eu vou disponibilizar esse vídeo aqui para vocês, complementar no material. Vocês vão receber, onde eu explico como que a gente sente a ansiedade no nosso corpo. Enquanto a hiperatividade, ela está muito mais associada ao mental. O que a hiperatividade traz? A ansiedade vem como consequência da hiperatividade. No caso de pessoas do TDAH tipo combinado, a gente tem uma energia maior, ou seja, o meu corpo não consegue acompanhar todos os comandos da minha mente. A minha mente fala, Lenisa, você vai ter que ir para a academia, malhar 2 horas, preparar um café da manhã maravilhoso para você, tem que tomar um banho, arrumar seu cabelo, secar, se maquiar, tá? Tudo isso em 1 hora, beleza? Mas como? Se só malhar era 1 hora, como que eu vou conseguir fazer tudo isso? Aí você fala, não, vai dar certo, você vai atender seus clientes, você vai na hora do almoço fazer tal coisa, tudo lindo, organizado na mente. Não dá. O tempo e o espaço é diria que 1 hora é 1 hora. Um corpo não ocupa 2 espaços, né? Não dá para fazer, uma pessoa não pode estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. Só que na mente hiperativa, tudo é possível e tudo dá. E o objetivo é ser altamente eficiente. E aí você começa a se frustrar uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Então, quando você começa a se frustrar que as coisas não estão saindo como o fantástico mundo da sua imaginação, TDAH, da sua mente hiperativa, a ansiedade chega. Então, enquanto a adrenalina ela está ligada na parte motora da realização, muitas vezes não é nem fisicamente, é na frente de um computador. Você abre 50 janelas. Enquanto eu pesquiso no site, ele está processando, eu já estou no outro, aí ele começa a processar, eu volto para o outro, aí começa a processar, eu vou, aí o computador está azul, pá, travou. Como assim? Esse negócio não me acompanha? Não dá, eu preciso de um computador melhor. Aí começa a vir King Kong no peito. Você começa a parar de respirar e as coisas não fluem. Ai, meu Deus, não vou dar conta, não vou dar conta. Porque tudo é urgente, tudo é demais. Isso é a combinação explosiva da hiperatividade, mente hiperativa, com ansiedade. Beleza? O estresse do dia a dia faz com que a pessoa tenha uma hiperatividade simulada. Não é um fator neurológico como o TDAH. Mas o estresse, o elevado índice de cortisol, faz com que as pessoas também tenham que
se cobrar ao ponto de dar conta de tudo, de fazer muitas coisas. Então, a mente fica, devido ao cortisol e adrenalina, a mente fica desorganizada. Não é exclusivo do TDAH, porém, quem tem o TDAH nasce com isso. Desde que se conhece por gente, desde a infância, sofre com isso. É por isso que no diagnóstico do TDAH, quase sempre a gente enfrenta o clássico. Não, você não tem TDAH, você tem ansiedade. Porque se confunde. Como vocês entenderam aqui o mecanismo, vou voltar aqui. Mente, corpo, pensamento, como combustível. Como o TDAH ele não tem um pré-frontal, deixa eu voltar aqui, ó. A avaliação racional, o córtex pré-frontal analisa a situação, se está fortalecido, se ele tem a capacidade de autorregulação, ele consegue controlar ou filtrar essa bomba emocional que está chegando, da preocupação excessiva, da necessidade de controle, da necessidade de segurança. No caso de pessoas neuroatípicas, é natural que a gente não tenha. Então, é por isso que chega na vida adulta e a ansiedade vai estar presente como sintoma principal. E como vocês viram, a explicação da hiperatividade e da ansiedade são muito parecidas. O que vem primeiro, ovo ou galinha? A hiperatividade ou a ansiedade? No caso do TDAH, existe a hiperatividade como um fator neurológico que já tem um corpo condicionado a sentir todo esse sistema, com esses neurotransmissores sendo ali jorrados na cadeia de ter que ser eficiente, de ser workaholic, de dar conta de tudo, de cozinhar e dar atenção para o filho, de limpar a casa enquanto cozinha, e fazer várias coisas, muitas vezes ao mesmo tempo. Então, a hiperatividade e a ansiedade estão juntas. Resultado disso, estresse crônico, exaustão. E aí a gente tem problemas de relacionamento consigo mesmo e com o outro. Porque quem está no vício da ansiedade, e quando eu falo vício, é silencioso. A gente vive na velocidade. Mesmo que não seja um dia de crise, de hiperatividade, seja só uma ansiedade, a gente tem um cortisol elevado, a gente tem adrenalina, noradrenalina ali, porque a gente tem que dar conta de tudo, eu tenho que estar atenta a tudo, não posso esquecer de nada, lembra? Então, nós estamos sobre alerta o tempo todo, eu não posso esquecer. E se vocês não utilizam a memória de papel, para quem não lembra, a nossa memória de papel que está aqui, que é simplesmente um simples fato de eu parar de me iludir. Isso é para qualquer pessoa, não é para o TDAH apenas não, tá, gente? Qualquer pessoa, do ritmo que o mundo está, a pessoa ela tem que ter superpoderes para ela conseguir armazenar tudo que ela tem que fazer, os processos. Eu tenho que ligar para o cliente, eu tenho que comprar meu remédio, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que terminar um relatório, eu não posso esquecer do aniversário da Júlia. São muitas informações, muitos processos. Aí ele tem que passar no mercado. O que é mesmo que eu esqueci? Tem que comprar chuchu, tem que comprar banana. Não dá, é humanamente impossível a gente conseguir armazenar tudo no nosso pré-frontal, no sistema de memória de curta duração, de tudo que a gente tem que fazer. Não dá. Então, a gente precisa, ou pode ser um bloco de notas, um grupo no WhatsApp, aplicativos. Se você trabalha no escritório, você tem a possibilidade de ter um caderno, um papel. Memória de papel não é só o papel, pode ser aplicativos, inclusive. Mas é muito importante que você pare de querer, de se iludir, de que é possível você ser eficiente ao ponto de conseguir guardar na memória tudo que você tem que fazer no dia, porque isso é um vício. E a gente não precisa, isso aqui é um espaço nobre. A gente não pode ficar armazenando o que a gente tem que fazer aqui. Não, eu tenho que guardar esse espaço apenas para aquilo que eu estou fazendo no momento. Agora eu estou falando com vocês, dando uma aula sobre controle de ansiedade. Então, eu não posso ficar pensando que eu tenho que depois mandar um negócio para vocês. Se eu tenho que mandar um negócio para vocês, eu anoto, porque senão eu vou parar o que eu estou fazendo para mandar para vocês uma coisa que eu falei que eu ia mandar. E aí eu vou me perder, eu não sei onde eu estava mais. Já perdi a produtividade da coisa.
Então, eu anoto o que eu tenho que enviar para vocês depois, por exemplo, ou me lembrei que eu tenho algo para fazer urgente, tenho que dar resposta para alguém. Eu anoto, para eu não esquecer, liberei o espaço, porque eu sei que, na sequência, é só olhar para minha lista. E aqui, processo, produção, é só aquilo que eu estou focada. Eu vou liberando espaço, foco, eu vou tirando da frente os pensamentos intrusivos, as autocobranças, os lembretes que são para destruir a nossa concentração. Parei, anoto. Só de fazer isso, a gente já consegue reduzir a ansiedade. Sabe por quê? Porque a gente está falando disso aqui, ó. Medo. Medo, ansiedade, medo. A ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações de perigo, uma forma de preparar-se para a ação. Se temos uma mente que o tempo todo está com alerta, você está esquecendo, você está errando, está faltando algo, presta atenção. Né? O tempo todo tem uma informação dizendo que a gente está esquecendo de algo, tem algo que está faltando. O que é mesmo, gente? O que é? Ansiedade. Tem um alarme, um medo que está ali dizendo para mim que tem algo que está faltando. E o medo de errar, né? Eu não posso errar de novo, Deixa eu dar uma olhadinha para as nossas mensagens aqui, ó. Vocês estão assistindo. Quando não fica sobrecarregada por não haver cobrança de um chefe, entra na procrastinação, principalmente consigo mesmo. E aí vem a ansiedade por causa disso, né? Porque se não tem um chefe falando, né, Rosa, o que eu tenho que fazer, que isso é uma função executiva, fica a dica. Algumas pessoas têm dificuldade de ter autoliderança. Então, se alguém não me direciona para falar o que eu tenho que fazer, eu fico solta demais. Então, se eu fico solta demais, eu fico procrastinando, porque eu acho que não é importante aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, não tem um prazo, não tem uma data, e isso gera ansiedade, porque parece que eu estou fazendo sempre tudo do jeito errado. Qual é o objetivo? Parece que eu não vejo, a gente não vê resposta, a gente não vê solução, entenderam? Que é resultado, não é solução. Eu não vejo resultado. Se eu não mensuro resultado, eu não estou sendo produtiva, então eu estou fazendo tudo errado. A nossa memória operacional, a gente pode realizar várias coisas, mas se a gente não evidenciar, a gente não fizer começo, meio e fim no processo, a gente não valoriza o que a gente fez. Parece que o outro tem que falar, mostrar o que a gente fez, para que a gente se valorize. Tudo isso gera ansiedade. Ó, sabemos o que está fazendo, né? O que está fazendo é relevante, mas não sei o que estou deixando de fazer por não acompanhar, que eu acabei de dizer. Então, eu preciso que o outro me dê o feedback para eu entender e eu valorizar o que eu estou fazendo. É uma função executiva que precisa ser desenvolvida. Não é exclusiva do TDAH, mas a maioria dos TDAHs tem isso. Interessante, né? Interessante. Podem escrever aqui, colocando seus comentários, que eu vou lendo durante a aula. Já eu vou abrir para a gente ir para trocas, ok? E prática. Deixa eu vir para cá. Peraí. Então, a gente precisa fazer respiração consciente. O que é uma respiração consciente? Vou até parar o compartilhamento aqui. O que é uma respiração consciente, Vivian? Eu estou prestando minha atenção plena na respiração e não em outras coisas. Porque a respiração é algo muito automático, né? Se você não parar para prestar atenção nela, você nem consegue entrar numa meditação. Pelo menos comigo é assim. Perfeito. Então, o primeiro passo é para a gente sair do automático. Estou enjoada. Lembra que eu trouxe o exemplo aqui, que eu estava tomando remédio para o enjoo? Peraí.
É muito fácil. Estou enjoada, vou lá e tomo o remédio. Mas talvez antes de tomar o remédio, você vê o nível da velocidade da pessoa, né? Peraí, vamos respirar? Todo mundo comigo agora, a gente vai respirar, inspirar o ar de uma forma que vai expandir os pulmões agora. A gente vai fazer como para ficar mais fácil isso? A gente vai contar até 5. Tem gente que conta 4, tem gente que conta 6. Eu gosto de contar até 5 porque quando a gente respira conscientemente até 5, a gente expande o pulmão. É o contagem para isso. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Soltando o ar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Vocês perceberam que parece que o ar não entra? Chega no 3, parece que o pulmão já encheu tudo de ar e a gente não consegue colocar mais ar para dentro? Isso é um exemplo de ansiedade. E isso é um exemplo de respiração consciente. Por quê? Quando a gente vai praticar mais um pouco, e vocês vão percebendo que sim, o nosso pulmão tem capacidade de inspirar, com certeza, todo o ar ali por 5 segundos. Mas como a gente está respirando, assim, ó, parece cachorro incansado, parece até. Então o nosso pulmão, ele tá assim, ó, ele tá fechado. Então vamos melhorar a nossa postura agora. Vamos sentar numa posição digna, colocar os ombros para trás, porque isso aqui também impacta na respiração, tá? Ficar curvadinha assim para dentro. Então, vamos juntos, cada um no seu tempo, na sua contagem. E você pode fazer a respiração por soquinhos. Ou você pode inspirar contando na tua cabeça 5. É a tua opção, tá? Então, vamos lá. Quem aqui já conseguiu respirar os 5, a contagem de até 5, enchendo os pulmões, que antes parecia que o ar não estava entrando, e agora está entrando. O Guilherme disse que sim, a Vivian também. Quem aqui conseguiu respirar, deixando o ar entrar completamente e sair? Eu acho que eu não vou conseguir ainda não, meu amigo. Estou à base de Venvance, Sertralina e Zetron. E olhinho da terra. Eu acho, vamos correr uma maratona, por favor? Tá tipo assim, eu tô tentando aqui, mas eu falei, deixa eu desistir logo, quando eu tiver sem medicação. Interessante. Vai ser mais fácil para você, Aline, se você quiser tentar. Você pode nessa respiração de contagem até 5, olha só que interessante isso. Por isso que é legal a gente poder fazer o vivo com interação, que a gente eu preparo um conteúdo de uma aula, mas aqui, conforme a demanda, a gente vai adaptando. O que acontece? Quando a gente está muito agitado, a gente não quer parar, a gente quer sair correndo, né? O negócio de parar. Então, existem técnicas, inclusive, de respiração ativa, que a gente consegue se acalmar ativando ainda mais. O Venvance não é para ativar ainda mais, a gente se acalma? Então, se você quiser, Aline, tenta agora. No caso da mulher, nós temos 2 esfíncteres, e do homem existe um esfíncter, apenas o anal. Vou explicar primeiro para a mulher, depois eu explico para o homem. Quando você fizer a respiração, Aline, contando até 5, você contrai os seus 2 esfíncteres. Tá?
Tá? Então, vamos lá. Quem quiser, vem fazer junto aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa totalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Solta e relaxa. Mais um. 1, 2, 3, 4, 5. Solta e relaxa. Vou colocar mais um grau de dificuldade agora. Quando você contar até 5, você vai inspirar o ar, deixar ele entrar. E eu vou pedir para você, no 5, para vocês, quem estiver fazendo, quando você chegar no 5 inspirando, você vai contrair o glúteo com força também. Que é as nádegas, né? A gente contrai, assim, as nádegas, como se estivesse querendo prender uma bolinha entre as pernas. Então, a gente contrai, como se fosse prender a bolinha entre as pernas, e conta até 5 segurando o ar. E depois vai soltar. Vamos fazer todo mundo junto? Contrai levemente. 1, 2, 3, 4. Deixa eu fechar o ar aqui. Fechar o ar, fechar o áudio. Desculpa, vamos refazer. Vamos começar agora. Iniciando, contrai levemente. 1, 2, 3, 4, 5. Segura, contrai o glúteo. 2, 3, 4, 5. Solta e relaxa. Vou fazer mais algumas vezes. Inspirando. 1, 2, 3, 4, 5. Contrai forte, segura. 2, 3, 4, 5. Solta e relaxa. Mais uma. Contraindo. 1, 2, 3, 4, 5. Contrai fortemente, segurando a bolinha, isso. 2, 1, solta e relaxa. Como você se sente agora, Aline? Pelo menos eu consegui chegar nos 5. Foi Oi? 10. Pelo menos eu consegui chegar nos 5, que é 10, na verdade, né? 5 mais 5. Você consegue sentir um pouco mais relaxada? Parece que o batimento cardíaco deu uma diminuída. Eu devia ter olhado no relógio aqui, do smartwatch, se tinha diminuído. Mas eu senti. Essa é uma meditação também. Quando a gente coloca, eu estou muito agitada, né? Eu estou muito irritada, eu estou muito ansiosa. Isso mesmo, Rosa, é essa a ideia. Esse turpor é calor, a gente sente uma energia que se eleva. Quem sentiu uma energia subindo, uma energia que se eleva com esse exercício? Sim. Perfeito. Então, reduz. Olha que interessante, a gente eleva a nossa energia vital. Ansiedade é medo. Medo é uma frequência baixíssima. Pode falar, Rosa. Ai, desculpa, antes de você falar, Rosa, Sônia, desculpa, você estava com a mão levantada desde aquela hora, eu não deixei você falar. Não, tudo bem, Lenisa. Ó, Lenisa, esse soquinho que tu dá, então a gente pode fazer. Eu achava que era errado esse, sabe, essa respiração Pode. que a gente chama mais vezes. Você vai, conforme você vai contando, você vai dando uma puxadinha, né? Tá bom. Não, eu achava que não podia. Eu fui confirmar se o soquinho é isso. Tá. Então tá. Muito obrigada. De nada, pode. Ó, a Maristela, eu fico até abrindo a boca. Aqui, o Guilherme, mas no 4 eu já estou pedindo arrego. Gui, eu fiquei de explicar como é no homem. Para o homem, existe um movimento que vocês fazem no esfíncter, na verdade é assim. Eu não sou homem e vou falar porque vocês me contaram como funciona, certo? Contrai o esfíncter anal ali para fazer a respiração até 5. Quando chega no 5, a mulher contrai forte, né? Como se tivesse uma bolinha. No homem, existe um movimento, existe mentalmente, vocês comandam. Sabe quando interrompe o xixi? Você deve saber como é isso. Quando interrompe o xixi, tem o corte ali, um movimento que você faz de um esfíncter.
Você entende o que eu estou falando? Faz sentido, Gui? O interromper o xixi quando você segura? Sim, ó, viu? Ó. Então, quando você interrompe, então você, quando respirou até 5, chegou aqui, você interrompe o xixi, conta até 5, contrai e solta. Isso é uma prática de elevação da nossa energia vital, energia da materialização. Essa também é uma prática da elevação da energia Kundalini. Segundo, nós temos na base, entre os dois esfíncteres, uma força vital, uma força que muitos podem ter também, ali, entender como a força da criação, da materialização. Porque essa mesma força se eleva quando a gente tem um orgasmo, mesmo. Só que a gente não vai ter um orgasmo aqui. Isso aqui é só um movimento, uma respiração, para a gente elevar a nossa vibração. Porque, segundo os Hertz, quando o ser humano ele tem o orgasmo, ele dissipa qualquer estresse. Viveu um cigarro, né? Assim, faz, né? Aquele processo. Relaxei. Todos os neurotransmissores são liberados e que diz que tá tudo bem, tá tudo certo, a vida é linda, as pessoas com ocitocina, né? Que maravilha, depois passa, né? Aí passou, acabou. Mas naquela hora é daquele jeito. Então, quando a gente faz essa meditação, observe que o que é um orgasmo? Observe, dentro de um ato, né, sexual ou não, é o quê? É um processo de estresse. Vocês sabiam disso? Que quando a gente passa o limite do estresse ali naquele processo, chega a ser insuportável, então vem o orgasmo. Que louca é a natureza, né? Então, a gente trabalha, se enquanto eu estou estressada, eu tenho adrenalina, cortisol, noradrenalina, quando eu trabalho com essa respiração e com esse exercício simples de trazer para o meu corpo a atenção, além da respiração, eu respiro, presto atenção, já me ajudei. Mas, se eu acrescento a contração dos esfíncteres, eu dou mais atenção ainda para o meu corpo, eu trabalho com partes energéticas do meu corpo, que não são com as minhas mãos, são a minha mente, comanda para o meu corpo contrair a pelve, contrair ali os meus esfíncteres, e ela conversa com o meu sistema nervoso central, e que faz com que a temperatura do meu corpo se eleve, simplesmente com uma contração de uma parte do meu corpo e concentração no fluxo de respiração. Nós somos poderosos, né? Nossa mente é incrível. E, incrivelmente, no momento que a gente está fazendo isso, a gente não pensa em nada. Quem aqui pensou enquanto estava respirando e contraindo? Tipo, a louca, né? Tipo assim, Denise, eu não tô conseguindo. Será que eu tô fazendo certo? No máximo, algo assim. Mas você não estava pensando se o feijão vai estar descongelado, se eu vou ter dinheiro para pagar as contas. Você está prestando atenção em você. Isso aqui é mindfulness. É olhar para si mesmo. Então, eu não sei o que a Rosa colocou um carinha chorando. Será que eu estava pensando em um monte de coisa? Você acha que estava pensando? Se você fizer o exercício de novo, você vai ver. Foi engano. A gente faz esse exercício e quando eu termino de explicar, é verdade. Eu não pensei em nada. Estamos concentrados no seu corpo e na sua respiração. Isso causa uma ruptura no processo automático de pensamento. O que retroalimenta a ansiedade? Pensamento. Então, quando você quando você não consegue ter um diálogo interno estruturado para te ajudar a você controlar a sua ansiedade, ou quando você tem um diálogo interno estruturado e você ainda assim não consegue controlar a sua ansiedade, porque está no corpo, você está viciada na ansiedade, o teu corpo quer mais adrenalina, mais eficiência, mais preocupação, de ficar tudo tenso. Aqui, ó, cheio de nó, a boca, quem tem apertamento, assim, eu não posso relaxar. Eu não tenho. Como que eu vou relaxar? Se eu não cuidar de mim, quem que vai cuidar de mim? Não posso, tem que ficar atenta. Não dá. Mente, corpo tá viciadão na parada. Por isso que só o pensamento, muitas vezes, é insuficiente
diante do nível de estresse de você conseguir quebrar esse padrão. Muitas vezes a pessoa tem insônia. Ela vai para casa com esse padrão, ela não desliga, segue ansiosa e não dorme. E conforme não dorme, né, vai ter que tipo de dia no dia seguinte? Mais estresse, mais cansaço, é um ciclo só vai ladeira abaixo no processo. É por isso que toma remédio para dormir, né? É o processo. Então, esse exercício ajuda a quebrar no corpo a ansiedade. E eu vou ensinar mais um para vocês. Então, o que a gente aprendeu aqui? Só recapitulando. Respiração de 5 tempos, normal. Posso procurar um ponto fixo na parede, contar até 5, soltar. Inspiro, contando até 5 e solto. Estou na fila do banco, estou no semáforo, estou dirigindo, não vai olhar para o ponto fixo, mas pode ir contando. 1, 2, 3. Isso já vai ajudar. Respirar. Fala para o teu... Quando você respira contando até 5, o seu pulmão se expande, nervo vago, a informação que chega aqui para o seu sistema límbico, para sua mente, é que está tudo bem. Pode relaxar, está tudo bem. Pode relaxar. É isso. Não é suficiente. Estou muito agitada, o ar não está entrando, estou com raiva. Vamos fazer contração de esfíncter. Estou depressiva. Não consigo mudar, porque a depressão também tem ansiedade. Depressão está muito junto com a ansiedade ali, as duas trabalham juntinhas. Pensamentos autodepreciativos é terrível. A energia está tão baixa, tão densa, não consegue sequer respirar, não consegue. Está viciado no padrão treva. Nada para mim funciona. Minha vida é horrível, não há esperança. Ó, padrão. Para que eu não posso sonhar? Não adianta sonhar. Sonhar não é para mim. E isso faz. Como que você vai expandir? Como que você vai estar aberto para a vida? Não posso, eu tenho que me proteger. O mundo é perigoso. Respira. Vamos soltar. A gente precisa dissipar essas couraças. Então, a gente precisa elevar energia vital. E quando a gente está assim, a gente vai fazer contração dos esfíncteres, como eu ensinei. Vocês vão receber no material amanhã a instrução dessa aula. Respiração contando até 5. Contrai o esfíncter, segura a bolinha. Solta e relaxa. Eleva a energia vital, eleva a energia da cocriação, da materialização e solta as couraças, né? O processo que você está somatizando. E reduz a adrenalina, reduz cortisol, entra ocitocina e endorfina. Dopamina, serotonina, coisas boas aí, vem para substituir. Relaxa. É isso que a gente aprendeu até aqui. Agora, a gente vai para a terceira estratégia, que é dedinho. A gente vai procurar aqui no peito, que é o ponto do doin, do shiatsu. Então, ele fica, para as mulheres, quando acaba o nosso externo, tipo na boca do estômago, só que um pouco mais para cima. Tem gente que tem refluxo aqui no hérnia de hiato, então pode achar hérnia de hiato, não é na hérnia do hiato, é um pouquinho mais para cima. Homens que têm o externo que termina um pouco mais para baixo, esse ponto ele é um pouquinho mais para baixo, mas você vai achando um ponto que dói. Quando você achar esse ponto que dói, você vai fazendo com o seu dedo círculo. Ó, eu estou fazendo o círculo aqui no meu, ó. Você vai liberando. Quando parar, quando você sentir que a dor reduziu, o incômodo, tá só incomodando. Então, vamos lá.
Também pode dar calor, viu, gente? A gente está liberando a memória celular, que é a somatização da ansiedade. Não foi, Vivian, que você disse que tem pomba no meio do peito? Né? O exemplo, que assim, o exemplo que eu dou que tem um King Kong esmagando, parece que a gravidade da Terra está maior sobre o seu peito, não respira. Então, aqui, a gente vai liberar esse ponto para deixar fluir a energia. Esse aqui é um ponto de somatização, é um ponto de liberação energética, esse meridiano aqui, que ligado à ansiedade. Eu já liberei. Vocês precisam de mais tempo? Se alguém precisar de mais tempo, você pode me sinalizar aqui, ou a gente pode continuar? Vivian, já que você está com a tua tela aberta aqui, me fala, como você, de todas essas técnicas que a gente aprendeu hoje, essas 3 técnicas, né, de respiração e essa de liberação do ponto específico da ansiedade, qual delas mexeu mais com você, que fez mais sentido, o que você mais se identificou? Pronto, a pergunta é essa. Para mim, é a respiração. Eu adoro técnicas de respiração e realmente me levam para um outro lugar. E essa, para mim, foi nova, essa, né, de segurar o esfíncter e contrair glúteo e tudo mais. Para mim, fez muito sentido. Eu acho que é uma forma que a gente consegue voltar para si. Então, não é só a respiração, tá o corpo inteiro junto, que acho que é o sistêmico que você falou, né, que seria esse projeto, né, essas aulas, não sei como que eu chamo. Corpo, mente e espírito, né? Esse movimento exatamente. da terapia sistêmica, por quê? Você vai aplicar isso no seu sistema e você vai ver a mudança acontecer e internalizar, né? Como uma ferramenta que vai ser internalizada. Eu gostei bastante. E por que eu apresentei? Muitos aqui já conhecem algumas delas, outros é novidade também para eles. Por que eu apresentei 3? Nós temos diversos tipos. Você tem afinidade com essa, né? Quem aqui teve afinidade com outra técnica que liberou mais ansiedade, que não foi essa que a Vivian disse, das 3 que eu apresentei? Pode falar, Marisa. Se quiser, você pode falar qual foi? A do seio aqui, eu estou fazendo até agora, porque você falou assim, parou de doer. Aí eu falei, mas o meu não para, caramba. Agora parou. Daí, assim, quando você falou, quem aqui? Aí parou. Obrigada. Era para você respirar, não. Respirar eu não consegui. Mas agora... Já estava complicado respirar os 5 segundos. Aí, quando ela fala assim, não sei o que de esfíncter, aí eu já me perdi. Ela falou contrai, não sei o que, eu falei, amanhã eu assisto de novo e vou tentando. Eu boto no repeteco e faço. Porque nem os 5 segundos não... Agora que você liberou esse ponto, você percebe que parece que o peito está mais aberto, que parece que o ar está fluindo um pouco mais? É isso mesmo. Perfeito. Agora, por exemplo, para você, seria mais fácil fazer a técnica da respiração, porque o ar vai entrar melhor. Liberou. Estava tão bloqueado que só a mente respira. Respira o quê, ô cara pálido? Eu não consigo. Tipo assim, tá tão fechado, tá tão bloqueado que não vai. Vou repetir, então. Repetir, então. Feito. Aí eu te conto no próximo aula. Obrigada. Beijos. Combinado. É isso. Aqui, ó. Agora não dói mais, ó. O Douyin era muito dolorido ao toque, né, Rosa? Você falando aqui. Mas depois foi passando principalmente quando eu respirava. O meu dói muito, né? No seio. Dói o seio também? Interessante.
tem outros pontos que dá para trabalhar aqui embaixo. De repente é alongamento, viu, dona Telinha? Que precisa fazer também. E a Rosa disse, ó, no meio mesmo. Dói. Quando tá bem somatizado, gente, dói muito, vontade de chorar às vezes, dói. E o interessante é isso. Vocês vão ficar uns 3 dias, para quem estava com muita dor aqui, quem sentiu dor, fica uns 3, 4 dias doendo. Parece que alguém bateu e você só fez um movimento de liberação para você ver como isso estava bloqueado. Então, ó, amanhã faz de novo um pouquinho. Vai fazer aqui 4, ou não, tá doendo muito no início. Daqui 4 dias você faz de novo. Você vai perceber que já não vai estar tão dolorido, porque você liberou. E a gente vai acostumando, né, no processo. Eu sei hoje, e quando eu vou fazer a minha... na época que eu estava ensinando muito, né, durante as sessões, os pontos de Doin, não doía mais. Eu ficava procurando os pontos, não achava, porque já estava tudo liberado. E não é muscular, gente. Não é ponto de nervo, não. Isso aqui é ponto somático mesmo, emocional, tá? Que está ligado, inclusive, aos nossos órgãos vitais, órgão vital. Eu ando esses dias muito pesada e ansiosa. Ai, que gracinha, a aula está sendo 10. Vamos descansar, hoje a noite vai ser abençoada. Para encerrar, eu ensinei para vocês aqui estratégias. Pode falar, Marisa. Consegui fazer 3 vezes, enquanto você falava aí. Coisa linda. Chegou no 5, eu me acalmei por isso. Respirar, gente. É de graça, por enquanto, o oxigênio não está sendo vendido, tem no ar. Daqui a um tempo vai ser só cilindro, tá? Não vai dar, mas por enquanto dá. Respirar. É isso que a gente precisa, né? E não adianta falar respira. É 1 minuto. Isso é autoterapia sistêmica. É a gente colocar em prática várias vezes ao dia, porque a gente sai do ar, a gente entra no automático várias vezes ao dia. A gente precisa voltar para o centro. Básico. É isso, tá? E aí, eu vou trazer para vocês, como última, a gente tem aqui a explicação. Trouxe para vocês esses exercícios de meditação. E agora, eu vou trazer a minha queridinha. Deixa eu apresentar aqui. Só um pouquinho. Meu filho, parece aqui. Foi. Não foi, não, que a tela está muito grande. Tem esse exercício também, ó. Deixa eu ver qual que é. Esse aqui da bolinha, vocês lembram? São 5 minutos só. Então, principalmente para quem tem dificuldade de se autoliderar, autocomandar, é uma ótima a bolinha, porque você só segue ela igual gatinho. E conforme ela vai crescendo, ou vai entrando oxigênio, conforme vai ficando pequenininha, você vai soltando. Vai entrando e você vai soltando.
Gente, existem infinitas técnicas para a gente fazer o controle da ansiedade. O mais importante é você se permitir. Você falar, é isso, eu vou me permitir relaxar, eu vou me permitir mudar o meu estado vibracional, a minha frequência. E aí, aqui, peraí, não vai aqui não. Perguntas poderosas, né, gente? Eu posso, baseado em quê? Tá faltando uma aqui, ó. Eu vou alterar, mas vocês já conhecem essa. O material eu vou mandar para vocês corrigir, tá? Baseado em quê eu acredito nisso? Eu possuo informações suficientes para concluir isso? Isso é real ou é criação minha? Como escolho agir diante disso? Essa decisão me afeta ou me aproxima do meu objetivo? Meu objetivo é ter calma. Meu objetivo é ter paz. Estourando com meu filho, brigando porque ele fez uma arte, vai me afastar ou me aproximar do meu objetivo de ter paz? Vai me afastar. Então, como eu escolho agir? Então, assim, muitas vezes, fazer essas perguntas já resolve. Tipo, eu tô lá, meu chefe não gosta de mim. Porque eu não vou conseguir fazer tal coisa. Primeira coisa, você tem que descobrir se o seu medo é real ou se é história da sua cabeça. É real. Eu tenho fatos concretos para acreditar nisso. Não estou imaginando. Então, eu tenho fato. Não é história que eu estou contando. Então, baseado nisso, como eu escolho agir? Se eu já sei que eu vou ter esse problema, se eu já sei que isso está acontecendo e é real, eu não estou criando, quais ações eu vou tomar de autorresponsabilidade minha para que eu tenha um resultado diferente? Não adianta ficar só com medo, não adianta ficar negando. Então, às vezes, é real, não é viagem da nossa cabeça. A gente tem motivo para ter medo, a gente tem motivo para estar inseguro. Tá, mas ficar inseguro e com medo vai resolver? Não vai. Como que eu escolho enfrentar isso? Quais são as atitudes? Eu vou pedir ajuda? Eu vou vender alguma coisa? Eu vou ir no médico para fazer os exames? Eu vou conversar com a pessoa? Eu tenho que enfrentar. Não adianta negar. Com autorresponsabilidade. Então, eu termino hoje trazendo para vocês essas perguntas poderosas, que é, baseado em que eu acredito nisso? Eu preciso de fato. E quem tem muita intuição, quem tem essa intuição aguçada, quem tem essa espiritualidade ativada, quem sente as coisas extrafísico, além do alcance, mas a minha intuição está me dizendo, mas eu vi, eu senti o negócio, tá? A chance de ser viagem na maionese pode ser gigantesca. Porque nós podemos ser ótimas em intuição, mas quando a gente está emocionalmente afetado, a nossa intuição não é tão boa. Então, a gente tem que ter muito cuidado para o poder que a gente dá para ela nesses momentos onde a emoção faz com que ela não fique tão assertiva assim. Entenderam? Cuidado. Então, utilize as perguntas poderosas. A minha intuição está falando, mas tem vezes que a intuição fala que a gente, se alguém me perguntar, eu vou explicar o porquê. Eu sei, é minha intuição, mas eu tenho um porquê. Agora, quando eu fico, não sei, eu só sinto, não sei, eu só sinto. Fique esperto. Porque quando é realmente intuição, quando é uma intervenção divina, algum guia, o anjo da guarda, o Espírito Santo, ou sei lá como você pode interpretar tudo isso, muitas vezes vem com muita clareza. A gente não tem dúvida. Mas quando começa a contar historinha demais, fica esperto. Faz as perguntas poderosas. Como que eu escolho agir? Às vezes a gente toma reações porque a minha intuição está me dizendo, eu vou lá, enfrento, bato de frente. É só medo de perder o controle, medo de ser enganada, medo de ser a última a saber. Tomar cuidado, bom? E muitas vezes, olha que louco, minha intuição.
Tô lá no relacionamento, tô com medo do outro tá me traindo. Aí eu vou vir o inferno na cabeça da pessoa, que a minha intuição tá falando aí. Virou a mulher mais chata no relacionamento. Chega um ponto que eu crio a realidade mesmo. Se a pessoa não me traiu, ela vai me trair. Porque eu fico falando tanto na cabeça dela, né, gente? A pessoa, ela fala tanto na cabeça da outra, quer saber, eu vou fazer mesmo. Vê o que dê. A pessoa que dá a ideia, volta a fazer. Cuidado, porque a gente cocria. Nosso inconsciente quer provar que tá certo. Então, muitas vezes, a gente cria a situação que ainda não existe, só para provar que a gente está certo. Cuidado, tá? Porque a gente pode cair na própria cama que a gente está montando. Gostaram da aula? Sim, muito obrigada, adorei. Tava com saudade da senhora. Muito boa. Eu também. Aos pouquinhos a gente vai se ajeitando. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Vivian, como foi para você hoje a aula? Eu gostei muito. É um assunto que me interessa muito, não só porque eu passo, já passei muito. Hoje eu já tô um pouco mais controlada, conseguindo me controlar, mas foi uma abordagem diferente. Para mim foi muito válida. Gostei bastante. Bom, obrigada. Agradeço muito o convite. Como que vai funcionar, então? Até amanhã eu vou enviar para vocês o resumo da aula de hoje, com o passo a passo dessas técnicas que foram ensinadas hoje, porque eu sou a pessoa que ensino vocês que não tem que ficar guardando no pré-frontal o processo. Então, eu vou trazer para vocês passo a passo, para que vocês possam se guiar por ele. Pratiquem a técnica, não precisa praticar todas. Pratique, gostei dessa, então eu vou praticar essa técnica. Até quarta-feira. Quarta-feira, às 19 horas, eu vou abrir o WhatsApp, vai ser pelo nosso grupo no WhatsApp mesmo, tá, gente? Eu vou abrir o grupo no WhatsApp. Você tá lá, Vivian? Se você não tiver, eu te coloco, tá? Vou pôr. E aí a gente vai, pelo WhatsApp, trocar. Tive essa experiência, foi bom, aprendi isso. Acrescentei tal coisa, Lenisa, que me ajudou. Não consegui, né? E me fez entender tal coisa. Então, sempre de um exercício a gente vê, percebi que eu errei menos, que aquele estado que eu estava sentindo de enjoo passou. Então, a gente vai trabalhar isso com muita consciência para quarta-feira a gente reforçar e internalizar ainda mais o que a gente viveu aqui hoje. Tudo bem? Então, já coloquem na agenda de vocês, quarta-feira à noite, a gente faz no grupo, não é no vídeo aqui, tá? A gente se reúne lá e conversa. Fechou? Beijos. Até quarta-feira. Beijo, até. Até quarta-feira.